E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver as últimas notícias do São Paulo, resumão das notícias do São Paulo aí. Teve renovação com o moleque da base, fim da novela Oscar e notícias sobre o Luciano. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Estamos na meta de 15 mil inscritos, se inscreve aí, dá essa força pra mim aí. A gente vai estar assistindo o vídeo junto, você já sabe, do final do vídeo eu volto. A gente vai falar um pouco sobre o Oscar, sobre o Luciano, sobre a renovação aí de uma joia da base do São Paulo e muito mais na temporada 2025. Deixa o seu like, se inscreve no canal, beleza? Crédito extra, deixa na descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Tá chegando para falar sobre o futuro do atacante Luciano. Boa noite, Zé. O camisa 10 vai ficar no tricolor? Boa noite, Mi. Beijo grande pra você, abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Eu vou na festa da firma, hein? Já peguei lá meu convite, eu vou na festa da firma amanhã, estarei lá presente, festando, comemorando 2024. Respondendo aí a sua pergunta, será que o Luciano fica ou não no São Paulo para a temporada do ano que vem? Luciano é um jogador de 31 anos, ele tem contrato com o São Paulo até o final de 2026, mas recebeu sondagens aí do Catar e também lá da Arábia Saudita, de times aí desses dois países. O que eu posso trazer de apuração para vocês é que muitas vezes o Luciano ele fica chateado com algumas situações que acontecem com ele. Porque, por exemplo, o Luciano foi o artilheiro do São Paulo nessa temporada agora de 2024, marcou 18 gols em 60 jogos. É um cara importante, camisa 10. Mas muitas vezes, muita gente pega no pé do Luciano e ele fica bravo com isso porque tem bons números de fato com a camisa do São Paulo. Recebeu essas sondagens e inclusive recebeu uma proposta do Santos. O Santos quer contratar o Luciano, inclusive envolvendo aí a ida do Lucas Barbosa lá para o São Paulo, jogador que estava emprestado ao Juventude, informação do nosso grande amigo André Hernan, mas a informação que eu tenho é que o São Paulo não vai mandar o Luciano lá para o Santos e não quer mandar ele para nenhum time aqui do Brasil. Se o Luciano sair, o São Paulo quer que ele saia para o exterior. Então essa é a ideia do São Paulo. O São Paulo precisa aliviar a folha salarial para contratar grandes jogadores na temporada que vem e a saída do Luciano não está descartada. Mas para o Brasil, o São Paulo quer segurar. Não quer deixar o Luciano sair. O Luciano quer fazer o pé de meia dele também. É um jogador que tem 31 anos. Então entende que uma ida para fora, para a Arábia ou para o Catar, seria boa para ele, porque ele ia botar a mão no dinheiro, numa bufunfa, e ia fazer o pé de meia num momento importante da carreira. Devolvo para vocês comentarem disso. Daqui a pouco eu volto para falar do Oscar. Será que vem ou não vem, Michele? Valeu, Zé. Brigadão, meu querido. Aliás, Zé Paz vai viajar para o Rio de Janeiro, deixar o São Paulo, ou vocês... Tipo, não, se vocês fossem o presidente do São Paulo... Eu não deixaria o Luciano sair, a não ser, primeiro, que haja uma proposta financeira que seja favorável ao São Paulo, e segundo, que o São Paulo tenha uma reposição, no mínimo igual, à parte técnica que o Luciano pode entregar. Porque o Luciano, apesar dele se achar mais craque do que ele é, porque ele nem é craque, ele é um bom jogador e utilíssimo para a realidade do São Paulo, ele já está incorporado no clube, ele tem uma identidade muito grande e isso não se compra na esquina, você constrói com o tempo. O Paulo Sérgio foi jogador, sabe que tem muito a ver essa coisa de identidade com o clube, como ele tinha com o Corinthians, tem até hoje, e o Luciano tem com o São Paulo. Então, às vezes, até quando a fase não está muito boa, mas em determinados momentos isso ajuda para recuperar confiança, para resolver uma parada, dar vitória para o time num jogo, numa decisão até. Então o Luciano é importante para o São Paulo. Eu só abriria a mão do Luciano se eu fosse o Casares, por exemplo, nessas circunstâncias. Se o São Paulo ganhasse financeiramente e se tivesse uma reposição técnica à altura, o que eu acho que o São Paulo não tem condições hoje de conseguir. Até no futebol brasileiro hoje, reposição tá difícil. Difícil? Tá difícil. Difícil? Qualquer jogador que você tirar de qualquer equipe para você repor, é muito difícil. Então, um jogador como o Luciano, perna esquerda, acho um jogador perna esquerda hoje no futebol brasileiro. Difícil, com qualidade. Com qualidade, para jogar no São Paulo. Então, é um jogador importante e haja vista as dificuldades do São Paulo para contratar. Então, então já tem a dificuldade de contratar. Ok. Vai para o Catar. Só se vir um Oscar. No lugar do Luciano, só se vir um Oscar. Mas aí, acho que o Oscar ganha mais, né? Muito. Então, mas aí vai ter que se desfazer do Luciano. O Zé vai falar agora eu acho que daqui a pouquinho do Oscar, agora mesmo. Tá pensando só tem isso do mercado da bola de São Paulo? Nada disso, né? O Zé Paz volta, porque tem novidade ainda sobre a questão do Oscar. E o Oscar, né, Zé, iria ganhar muito mais também do que o Luciano.
Muito, mas muito mais. Mas não vem, Michele. Oscar não vem para o São Paulo, em contato com o nosso grande amigo André Plihal, lá da ESPN. O próprio Oscar, inclusive, entrou em contato com o Plihal para dizer que não vem para o São Paulo nesse momento por questões pessoais e que a ideia dele, Oscar, é não voltar para o Brasil nesse momento. E o próprio Oscar não quer alimentar um sonho na torcida do São Paulo de que ele possa voltar para o tricolor, até porque é um jogador revelado no São Paulo, né? Então, enfim, saiu meio pela porta dos fundos, a gente pode dizer assim, mas é um cara que tem história, tem identificação e ele não quer alimentar isso na torcida. Então, Oscar, nesse momento, nesse primeiro momento, não vem para o São Paulo, não será o camisa 10 que o Zubeldia, que a torcida tanto gostaria de ter. O fato é, o São Paulo quer um camisa 10, mas um camisa 10 que possa jogar em outras funções ali no ataque também. Não quer um camisa 10 nos moldes do Rames Rodrigues, por exemplo, que foi a última grande contratação aí do São Paulo e acabou não vingando. O Zubeldia, ele é um cara que ele prega muito a intensidade no time, os caras têm que correr muito, tem que fazer várias funções, o Rames só fazia aquela ali de meia mais central mesmo. Ele quer o meia pro ano que vem, o Zubeldia é uma das posições carentes no entendimento do próprio Zubeldia e da diretoria do São Paulo, mas que é um cara versátil, um cara meio nos moldes assim do Lucas, por exemplo. O cara pode jogar no meio, mas pode jogar nas pontas, pode fazer essas outras funções também, até porque o São Paulo não vai poder gastar, como eu venho dizendo aqui, e precisa ter versatilidade, pessoas, jogadores que façam várias funções para que tudo esteja coberto e o time consiga aí, quem sabe, atingir grandes objetivos na temporada de 2025. Então, Oscar não vem, São Paulo segue no mercado atrás de um camisa 10 para 2025, tá bom, Michele? Devolvo para vocês aí. Valeu, José Paz, muito obrigada. Então não vem o Oscar. Eu acho até, de verdade, eu acho até melhor. Porque vem da China, né, gente? Não é... 7 anos na China. Mas qual o problema? Sei. O jogador que sabe jogar, joga, gente. Mas jogar na China é diferente. Qual o problema? Não tem essa lá, não, não tem essa não. O Oscar é um bom jogador, No Brasil é que voaria. Então, é isso que eu tô falando. Então, não é que sair da China, você tá indo para um super campeonato, que é muito difícil. O futebol brasileiro é equilibrado, né? Então, o Oscar hoje, dentro dessa equipe do São Paulo, ia poder ajudar muito o Lucas. Poderia. Né? Muito Lucas. Então, Garrafa, fica na tua aí também, você que tá aí. Vem, não vem, não vem. Aí foi como é que é? O Renato Maurício Prado que fala, né? Balão chinês, balão japonês. Subiu um pouquinho, o projeto Oscar já foi, que ele não vem mais. O São Paulo procura um camisa 10, o Nestor pode ir pro Bahia, tem todas aquelas coisas. Se a gente está falando sobre se o Corinthians está com o elenco bom, o que dizer do São Paulo, que é o mesmo elenco de sempre e não deve mudar muito. Aliás, Arnaldo, aproveita para explicar para quem é mais jovem por que limpar a barra que ele fala, porque muita gente não entende qual é o contexto de limpar a barra do Oscar. Não, e qual é? Do passado do passado do Oscar, não do ditado. Do passado. Primeiro eu preciso adaptar a frase. Sonho e... Sonho na brincadeira. Sonho e pesadelo. Pesadelo seria, né? Mas é quase no sonho na piada, né? Porque eu acho que o São Paulo, do meio ano para cá, em termos de mercado, é do sonho ao ridículo, né? Então eu acho que porque o São Paulo, e parte do São Paulo, a prospecção de figuras carimbadas no mercado, que evidentemente acabam não jogando no São Paulo, e o que provoca uma frustração no torcedor, mas mais do que isso, um efeito colateral em quem já está lá. Então é um efeito devastador, é muito ruim, né, o que o São Paulo faz. Em relação ao Oscar, tem esse fato específico que o Vessone pede para explicar, que ele começou a carreira no São Paulo. Então, e saiu do São Paulo, via empresário dele, por não querer renovar o contrato com o São Paulo, o Inter acabou pagando uma multa rescisória, porque o Oscar tinha uma multa baixa, e ele foi para o Internacional, meio numa rasteira do empresário dele no São Paulo, e ele, jovem, foi jogar no Internacional, e de lá fez a carreira dele na Europa, muito bem no Chelsea e tudo mais, depois foi na China, o melhor jogador do mercado chinês e tal. Então, por esse histórico, a contratação do Oscar já é uma contratação polêmica, porque tem torcedor que não aceita quando um jogador, mesmo que jovem, ludibriado pelo empresário, vire as costas para o clube dele. Então, o Oscar, se fosse voltar a jogar no São Paulo, ele já voltaria com uma bigorna nas costas. Se ele errasse um passe, ele ia ser chamado de traíra e tudo mais, tudo mais.
E não é exatamente um jogador de uma personalidade que... Pelo contrário, no auge da carreira, ele optou por jogar na China. Sem grande pressão, sem grande holofote e tudo mais. E se tornou o jogador brasileiro mais bem pago do mundo, só atrás do Neymar. Então, quando começou essa história, várias coisas não encaixavam para mim. Primeiro, o Oscar estar movido por um desafio de limpar um jogador que talvez ele não tenha condição de encaixar na folha de pagamento dele. E só esse movimento, agora com o FIDIC, que tem que reduzir a folha de pagamento do futebol por mês, significava, se o Oscar vier, tem que tirar 2 grandes para botar o Oscar. Então, esse efeito é um desastre. E aí, acho que você só consegue colocar esse nome em pauta se o jogador estiver sedento por morar no Brasil, jogar no São Paulo, tá como foi o Lucas Moura. O Oscar é o Rames Rodrigues, ele não é o Lucas Moura. Essa é a grande diferença. O São Paulo estava tentando contratar um outro Rames Rodrigues. E essa diretoria não aprende. Essa falácia desse camisa 10 maldito, que não existe mais no futebol mundial, o pensador, o Paulo Henrique Ganso, vai contratar o Paulo Henrique Ganso, que não jogou a parte final dos jogos do Fluminense, porque não tem condição de competir. E fica essa coisa tal, não sei o que lá. O São Paulo, aí que tá, o Abel Ferreira, não é que ele deveria trabalhar no São Paulo, mas ele deveria repetir as frases do Tele Santana à direção do São Paulo. O São Paulo precisa de jogador com fome, porque é um time que tem pouca comida. Quando você tem pouca comida, ou você tem que distribuir a fração de ração para cada cachorro, velho. Senão não dá. Aí vem o Oscar, segundo cara mais caro do planeta brasileiro, jogar no São Paulo. Pro São Paulo, ainda bem que não vem o Oscar, mas já é um estrago feito. É mais uma frustração de mercado, né? O São Paulo tem uma grande lacuna, lateral esquerdo. E o São Paulo, desde o Caio Paulista, não contratou um lateral esquerdo. E flertou com o sonho e a piada com o Alexandre, que foi seu terceiro lateral esquerdo do Flamengo. E agora pode correr o mesmo risco com o Wendel e tudo mais. O São Paulo não está sabendo lidar com pouca comida. A direção do São Paulo está espanando a direção de futebol, desde a última janela. E aí, é aquilo. E aí vai ter conflito, hein? A perspectiva, vai ter, claro que vai. E o presidente sumiu. O presidente, ele só aparece na rede social, em evento social, ou com o governo e prefeitura de São Paulo. O presidente sumiu. Né? Ou ele aparece para dar um abraço na categoria de base que ganha do Palmeiras, a base é Cotia, com os caras de 18 anos, achando que esses meninos vão resolver a camisa 10 e a camisa 6 do São Paulo. Não vão. Né? Então o São Paulo tem um grande problema institucional. E ir na contramão do mercado do futebol brasileiro exige que você, no mercado, você seja cirúrgico. Você vai ter que contratar 2 ou 3. Primeiro mandamento, bico fechado. Qualquer um que vazar. E bico fechado nos teus planos, porque você está desvalorizando todo mundo que está lá. Esse é o principal problema. Não é quem vem. É desvalorizar quem está lá e quem está segurando, por enquanto, o time em sexto. Porque pior que sexto é o 16º. E a diferença do 16º, do 18º para o 7º, quanto foi? Num determinado momento do campeonato. 4 pontos, talvez? 4 pontos. A gente acabou de fazer uma retrospectiva mostrando que o Corinthians, de rodada 30, ele passou de 18º para 7º. Aí você fica pensando, porra, a diferença do 18º para o 7º era ridícula. E assim será o ano que vem. Porque o Brasileirão, no ano que vem, é desse tipo. Então, o São Paulo no mercado é um desastre. E acho que aí tem uma situação. Se vai ter conflito, o departamento de futebol tem que sumir de cena, ficar quieto, trabalhar em silêncio. E o presidente, que gosta muito de aparecer, tem que dar satisfação. É simplesmente o que tem que fazer. O que será do São Paulo em 2025? A resposta ele tem que dar. Isso que o Ronaldo está falando, um cara aí escreveu ontem. Eu falei sobre isso, era um título de um texto que eu escrevi, Fala Casares. É a hora do Casares mostrar. Tem muita coisa meio estranha, né, acontecendo no São Paulo. Por exemplo, o Casares foi para Londres. O que ele foi fazer lá?
Tem alguma coisa relacionada ao São Paulo? Foi bater na porta de alguém? Imersão na Premier League. Imersão na Premier League. Será que precisa de uma imersão na Premier League agora? Ou precisa... Isso é bom, já fiz, é bom, hein? É. Então, mas será que a urgência do São Paulo é o Casares fazer uma imersão na Premier League ou tem alguma outra coisa que está acontecendo lá? É que o Casares, cara, a gente não... Toda continuidade no poder é maldita. E vai acontecer a mesma coisa no Palmeiras. Já vai acontecer, já está acontecendo. Toda a continuidade, e o Corinthians com o Solavancos teve, né, que não tem reeleição, ele foi mantendo o mesmo grupo. Então, o Landim, toda a continuidade do poder é maldita. No esporte, então, cara, isso é batata. Até federações e confederações, né? O Casares ser reeleito sem oposição foi o pior dos mundos. E o Casares, ele não está mirando só o São Paulo, ele está mirando outras coisas. Ele está com um empresário, está com o Boninho, não sei onde, ele está mirando a Liga, não sei o que lá, não sei o que lá. Centenário. A imersão na Premier League é para a Liga. O Zubeldia trabalhou em todos esses países. Eu acho que ele é um cara que um clube que está pensando em não gastar muito e etc., ele pode ser fundamental, porque ele tem muito conhecimento nos lugares que esses jogadores não ganham tanto. Quando a CBF abre para 9 estrangeiros, para que cada clube tenha, e hoje você vê estrangeiro, Juventude tem 6, não sei quem, até do interior lá, o Paysandu tem 4, 5. Eu acho que o Zubeldia é o seguinte, nós não temos tanta grana, no Paraguai se ganha menos, no Equador menos, tal. Ajuda a gente aqui. Você, sua comissão técnica, você tem ramificações, você guarda seus parceiros, seus ex-auxiliares, caras que você trabalhou. O que a gente faz? Temos 9 vagas aqui de estrangeiros no Brasil. Eu não vou ter condição de pegar esses brasileiros, está muito caro. E europeu é muito caro. Põe o Zuba no Fiat 147. Me ajuda, cara. Eu acho que esse cara ele tem um conhecimento de América do Sul bom, que pode ajudar. Claro, mas aí que tá... A direção do São Paulo é a mesma, desde o Crespo. Nenhum treinador do São Paulo, do Crespo para cá, fora o Rogério, em algumas situações, indicou um jogador. A direção do São Paulo contrata por ela. É um Moneyball. O Zubeldia pediu um jogador, o Paulo Fernandes, que está na Fortaleza. Todos os outros jogadores foram contratados pela direção do São Paulo. E essa questão, aí está o técnico, diferentemente do Palmeiras, porque o Abel tem as digitais em todos os jogadores do Palmeiras. Não adianta ele falar que não, porque tem... No São Paulo, não. No São Paulo, não. O Zubeldia pediu o Paulo Fernandes, que agora está indo de graça para o Fortaleza, né? Porque acabou o contrato, e a diretoria contratou o Santilon. E assim vai. E o Jamal... Vamos combinar. E é fato isso, não é uma interpretação, é fato. Você acha que o Zubeldia indicou o Jamal Lewis? Não. Para o São Paulo? Não, claro que não. É claro que nem não. o Santilon, que falar é argentino. Não, e nem o Santilon, e nem nenhum. E eu concordo plenamente com você. Zubeldia, nós precisamos de um lateral esquerdo e um meia. Vamos garimpar aqui. Você tem alguma informação? O cara não sei o quê. Conheço o cara da LDU, o cara do seu... Mas, não me parece ser o caminho. Vamos colocar na tela aí as opções do elenco do São Paulo para 2025, assim como fizemos com o Corinthians. Só quero lembrar um negócio importante. Daqui a pouco a gente vai estar com o Thiago Leme lá direto de Doha, porque logo mais o Botafogo entra em campo na sua estreia no Mundial, no torneio intercontinental. O Thiago Leme está lá, daqui a pouco ele vai entrar para falar com a gente todas as informações direto de Doha. Mas olho na tela com o que tem o São Paulo hoje. E aí quando a gente compara com o que tem o Corinthians, é um negócio um pouco espantoso, né? Rafael, beleza? Depende, eu acho que depende. Então, mas aí você já vê do lado direito, Igor Vinícius e Moreira. Tem o Rafinha, né? Que aí talvez fique um pouco mais, não sabe. Rafinha é o Fagner. O Rafinha do São Paulo é o Fagner do Corinthians. Zaga tá legal. Arboleda, Juan, Alan Franco, Sabino. Tá ótimo. Ferrarese, tem mais. E Ferrarese, acho que São 5 bons. Considerando os zagueiros, você pegar o elenco dos zagueiros, são os melhores do Brasil. É o melhor do Brasil, em termos de opção. 5 zagueiros com complementares. O que pode fazer com que talvez o técnico mude o sistema para o ano que vem, dependendo... Você acha até melhor que os 4 do Flamengo? Muito melhor. É? Muito não. Muito sem comparação. Sem comparação. Calma, torcedores, calma. Sem comparação. Eu gosto mais. Sem comparação. Eu acho... o Davi Luiz acaba sendo o 4º do Flamengo. O Davi Luiz não tem condição mais de jogar futebol com 2 zagueiros. É que os outros 3 são bem alto o nível, né? O Léo Pereira, Léo Ortiz e o Fabrício Bruno, né? São Paulo tem 5. É um nível muito alto. Altíssimo. São Paulo tem 5. São Paulo tem 5 bons zagueiros, isso é uma verdade.
E o Sabino foi um achado, para ser justo com a diretoria, tá? Sim. O Muricy. O Muricy. Não, o Fabinho é outro desse ano. Você pode até falar, Juan, esse ano, Sabino, esse ano, vai, continua, a gente vai falando. Bom, aí lateral esquerda O aqui. futebol tá funcionando bem, cara. Em algumas, então, mas aí não pode ser só isso, né? Eu acho que Calma. é que o treinador sempre sai, muda, mas o treinador tem que ter alguma ingerência sobre o elenco, né? Calma. Aí, lateral esquerda tem lá. A gente tá falando que o Vanderlan é igual, não sei o quê. Tem Patrick. Quem mais? Não, Patrick. O Vanderlan, só citei o exemplo, porque o Vanderlan é o terceiro lateral do Palmeiras. Então. O Patrick é o único do São Paulo. Sim. Patrick que veio com um problema grave na coluna, então não é nem, né? Não é nem o Patrick que veio. Fraturou lá no negócio do Fraturou, não sei o quê, Mas tá, agora tá inteiro. Sim. Mas enfim, é um cara que fez muito sucesso na base, mas no profissional não virou. Por enquanto, pelo menos por enquanto. A verdade, o time profissional não pode ter uma casinha vermelha preenchida, no ponto. Exato. Não pode ter. Isso aí. Nesse momento da temporada é isso aí. E aí, esse é um dos maiores batons na cueca dessa direção, porque no ano passado, ano retrasado, o Belmonte lá na festa do título da Copa do Brasil falou: aí, Caio Paulista, renovamos. 3 dias depois o Caio Paulista foi embora e ele falou: bom, e agora? Agora tem o Wellington. O Wellington estava lá no São Paulo há 300 anos, não renova, porque também ninguém está muito aí, não vai ser titular. O cara virou titular. Vamos renovar? Não, agora eu não quero. E aí vem um terceiro erro. Você sabe que o Wellington vai sair desde junho. Exato. Você teve 6 meses para assinar um pré-contrato, pelo menos, com alguém, e não correu atrás. Mas isso já mudou também, calma. Os jogadores da base já estão subindo com contratos renovados. Sim. Não, mas no caso... Já quero que comenta aí, você é do time que gosta ou gostava da ideia da contratação do Oscar ou do time que não gostava? Aqui nos comentários, eu leio todos os comentários e eu senti a torcida do São Paulo bem dividida, boa parte achando que o Oscar ajudaria o time do São Paulo com características diferentes, e o Oscar tem bons números na China, e outra parte dizendo que o Oscar não ajudaria, que já é um cara mais velho, que tem muita gente que chamou o Oscar aí de Rames Rodrigues 2.0, dessa parte eu discordo. Eu acho que tudo bem você não querer a contratação do Oscar por ele estar vindo do futebol teoricamente mais fraco. A gente viu que o Botafogo, o melhor time do campeonato, tomou um cacete lá do todo-poderoso Pachuca, né, gente? Então, assim, o futebol brasileiro também não tá tudo isso que a gente tá pensando, não. Então, muita gente discordava da contratação do Oscar. Outras pessoas acham que o Oscar seria digno, teria números dignos, e ele tem bons números lá na China. Eu volto a dizer aqui, o Oscar tinha ou tem na temporada 2024 29 jogos, 20 assistências e 14 gols. São números interessantíssimos, mas não vem. A grande questão é quem o São Paulo vai contratar para ser o substituto do Oscar ou o novo meia do São Paulo. É fato que o São Paulo precisa de um meia, é fato que o São Paulo precisa de alguém que organize o meio de campo. Eu escutei, foi no Tirone aí, falando que hoje não existe mais um 10, não se joga mais... Cara, quando eu escuto esse tipo de coisa, dá vontade de... Cara, vamos lá. O Botafogo tem o Almada. O Almada não é um 10? O Palmeiras tem o Veiga, que também é um 10. O Veiga, ele tem mais aquela característica de meia direita e meia esquerda, se é que vocês me entendem. Mas o Almada já é um meia mais clássico mesmo. A gente tem o Flamengo, que tem, você tem o Arrascaeta, que é um meia clássico. Você tem o próprio De La Cruz, que pode também fazer essa função de meia, de 10. Você vai descendo o Campeonato Brasileiro, o Internacional tem o Alan Patrick, que é um meia 10 clássico. O Cruzeiro tem o Matheus Henrique, que é um meia 10 clássico. O Bahia tem o Everton Ribeiro, que é um meia 10. O Fluminense rebaixado. O Corinthians tem o Garro, que é um meia 10 clássico. Você vem me falar que hoje no futebol não se usa mais um 10? Cara... Só se for lá na Europa, em alguns países... não, eu prefiro... Tem muita gente que fala, é muito melhor um bom 8 do que um bom 10. Não, cara. Um bom 10 é um bom 10. Um bom 10 é um bom 10 e não adianta. Um time tem que ter um cara que organize o meio de campo. O time tem que ter um cara que consiga dar assistência. Olha o que o Garro faz no Corinthians. Vocês acham que o São Paulo...
Sinceramente, se o Garro jogasse no São Paulo, vocês acham que o Caleri não faria o triplo de gol que ele faz? Porque o Caleri não recebe bola. O Lucas não recebe bola, porque não tem quem crie pra ele. O Luciano, ele não é esse cara. Tem um jogo que é claro, muito claro, a definição do que o Luciano é, que é São Paulo e Atlético Paranaense, no Morumbi. Loguinho a gente fala do Luciano. São Paulo e Atlético Paranaense. O primeiro tempo e até o meio do segundo tempo, o São Paulo amassou o Atlético e o Luciano estava jogando solto. O Luciano não precisava voltar para armar jogo, o Luciano não pegava na bola no meio de campo. Toda a criação do São Paulo ficava por conta dos volantes do São Paulo, do Lucas e do Ferreirinha, ou era do Rato, eu não me lembro quem estava nesse jogo particularmente. O Luciano finalizou, fez gol, zaralhou com o jogo. O Atlético Paranaense foi lá e empatou. A partir do momento que o Atlético Paranaense empatou o jogo, o Luciano sumiu da partida. E por quê? Porque o Atlético Paranaense encaixou a marcação, o Luciano parou de receber bola e o São Paulo começou a precisar de um meia, começou a precisar de alguém que ficasse ali no meio de campo, distribuindo o jogo, virando o jogo. O São Paulo começou a precisar mais de um meia e menos de seguro atacante. E o Luciano sumiu no jogo, não pegou mais na bola. Tanto é que o São Paulo só foi fazer um gol no finalzinho, numa jogada que saiu, eu acho que foi o Lisieiro, né, que virou a bola pro Jamal e do Jamal foi pro André Silva que fez o gol. Esse jogo, ele é a cara do que é o Luciano. E aí tem muita gente que fala, mas o Luciano é o artilheiro do São Paulo na temporada. Se for pegar os números do Luciano, sim, ele tem 18 gols, mas ele fez gol no Paulista, aí ele fez gol no todo-poderoso Atlético Goianiense, fez gol no todo-poderoso Atlético Paranaense, fez gol no todo-poderoso Juventude. O único time grande que o Luciano marcou foi no Palmeiras. O resto, só timinho. Fez gol no todo-poderoso Vasco. Tem jogos, e aqui eu entendo, eu não critico o Luciano como segundo atacante, é igual eu falo. Eu prefiro 1000 vezes uma troca de sistema para deixar Luciano e Caleri um ao lado do outro, mas tendo alguém no meio de campo para municiar esses caras, do que jogar nesse maldito 4-2-3-1 e quando o São Paulo precisar de um meia, o Luciano ser um a menos dentro de campo. Isso é o que eu tanto cobro. Se o Zubeldia jogasse com o Losango no meio de campo, né, o 4-4-2, mas com o Losango no meio de campo, 3 volantes, que seja Marcos Antônio, Alisson e sei lá, o próprio Luiz Gustavo, traz o Lucas para ser o 10, abre mão dos pontas e coloca Luciano e Caleri, pô, top, perfeito. O Luciano não tem obrigação de voltar, o Luciano tá dentro da área, o lugar que ele é mais perigoso, e o São Paulo tá com o meio de campo recheado. Ou então você joga num 3-5-2, com 3 zagueiros, o Luciano também de segundo atacante. Agora, você utilizar esse sistema de 4-2-3-1 em jogos que o São Paulo, contra adversários difíceis, tem jogos que o São Paulo precisa menos do Luciano atacante e mais do Luciano meia. A grande questão é que o Luciano meia é pífio. Essa é a grande sacada do Luciano. Ah, o Luciano fica revoltado, fica chatinho porque os números dele... eu já falei aqui 1 milhão de vezes. O Caleri, com menos gols que o Luciano, é mais importante que o Luciano para o time do São Paulo. Tem até uma frase que o futebol do Caleri favorece o time do São Paulo, mas o futebol do São Paulo não favorece o Caleri. Ah, tá passando o pano pro Caleri. O Caleri tem 14 gols na temporada, 4 gols a menos que o Luciano, mas o Caleri tem 7 assistências. Para vocês... é normal um centroavante ter 7 assistências na temporada? Sabe quantas assistências o Luciano tem na temporada? 1. Nos números tem 2, mas eu me recuso a aceitar que aquele bate-rebate contra o Bahia, lá na Fonte Nova, é assistência. O zagueiro chutou a bola no Luciano e a bola foi pro Elton Rato. O Luciano tem menos assistências que o Igor Vinícius. O Caleri tem 7 assistências. O Lucas, se eu não me engano, tem 8 ou 9 assistências. O São Paulo, o futebol, ele não se resume só no gol. Tem muita gente, o importante é o gol. Sim, mas o importante também é como esse gol é criado. Vocês acham que todo jogo o São Paulo vai achar um gol?
Tem jogo que o São Paulo não vai achar gol. Tem jogo que o Luciano não vai achar gol. Tem jogo que o goleiro não vai falhar, que o zagueiro não vai falhar. Tem jogo que o São Paulo vai precisar criar, construir, fazer o gol e não ganhar o gol. São coisas diferentes. Por mais que o futebol se resuma ao gol, não é só o gol. Não é só o gol. Tem que ver como o time constrói o gol. Como essa bola chega no atacante. Ou vocês ficam felizes com o São Paulo. Ah, o Alan Franco dá chutão pra frente e o Caleri que se vira. Ah, o Arboleda dá chutão pra frente e o Caleri que se vira. Se vocês se contentaram com isso, tudo bem. A gente teve também a renovação do Henrique, um atacante da base do São Paulo. Eu vi algumas notícias que o empresário dele, é o tal do Wagner lá, o mesmo cara que encheu o saco do negócio do Moreira, tava fazendo pressão para botar esse menino no PSV, mas o São Paulo renovou com ele até 2028. A grande questão é que, assim, o São Paulo não precisa de atacantes, a não ser que ele seja um jogador, o cara para jogar do lado direito, né? Um lugar que o Rato não vem muito bem, porque tá gordo, e o Eric é o Eric. Mas aí você tem geralmente Ferreirinha e o William Gomes e Lucas que joga pelo lado. Esse menino teria que ser, porque centroavante não joga. Você tem o Caleri e você tem o André Silva, que é um bom substituto pro Caleri. Eu fico imaginando como é que na base do São Paulo não tem um meia, cara. Aquele tanto de menino lá, não tem um meia decente na base. Não tem, assim, não é um meia decente. Ah, quer um Almada. Você quer um Alan Patrick. Não. Não é possível que na base do São Paulo não tem ninguém que faça a função de meia melhor que o Luciano. Não é possível, cara. Sinceramente, eu me recuso a acreditar nisso. Não é possível que esses meninos são tão sem, sabe, sem vontade. É igual o Patrick, do o lateral esquerdo. Cara, o menino... Ah, se eu tô dentro, beleza. Se eu tô fora, beleza. Eu entro, eu só jogo pra trás. Não tem personalidade nenhuma. É uma vergonha, sinceramente. Então, vamos ver o que o São Paulo planeja, porque o São Paulo precisa de um meia. O São Paulo precisa de um meia. Essa falácia de o São Paulo não vai poder investir é mentira. O São Paulo ele vai poder investir. O São Paulo tem um valor X para investimentos. O valor é reduzido, mas tem. O São Paulo vai investir, mas o valor é pouco. A grande questão é que esse pouco montante, ele tem que servir para contratar um lateral direito, um lateral esquerdo e um meia. E o São Paulo vai ter que se virar. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!